Os reais perigos da tecnologia 5G. O pesquisador e biólogo Paul Doyon passou os últimos 18 meses na China. Ele escreveu um artigo brilhante apresentando evidências acerca dos perigos da 5G e a relação dela com a situação atual do planeta, o surto. E também como você pode se proteger baseado em campo eletromagnético. Por Paul Doyon. Poderia haver um link entre o que está acontecendo hoje e o 5G? O pesquisador e biólogo Paul Doyon passou seus últimos 18 meses na China. Ele escreveu um artigo brilhante apresentando as evidências. E como você pode se proteger, uma estratégia de proteção baseada no campo eletromagnético. Atenção, este é um artigo de leitura densa baseado na ciência, com quase 100 referências a estudos. Nem eu, nem Paul queremos ser acusados de causar medo. Meu coração está com a China e com todas as pessoas que sofreram tanto devido a essa nova novela do surto que aconteceu. No entanto, como alguém que ficou muito doente e teve o seu sistema imunológico arruinado e ficou doente por 6 meses procurando respostas antes de suspeitar que morar nas proximidades de várias torres de telefonia celular era realmente o que estava causando o problema e deixando-o doente, sinto que não posso, em sã consciência, permanecer calado, e suspeito fortemente que a China e o resto do mundo estejam procurando na pedra errada o que realmente é o problema aqui. No momento, com 10 mil antenas 5G instaladas recentemente, revestindo a sociedade, Wuhan é provavelmente uma das cidades mais poluídas pela tecnologia 5G do planeta. Avisos de electrosmog de cientistas são dados há mais de 40 anos. Cientistas, pesquisadores, médicos e ativistas respeitados estão há mais de 40 anos nos alertando sobre os perigos da radiação sem fio e da radiação dos campos eletromagnéticos. Em 1977, o repórter Paul Breuder publicou um livro chamado O Zapping da América. Em 1985, o falecido Dr. Robert O. Becker, 2 vezes nomeado para o Prêmio Nobel de Medicina por seu trabalho sobre desdiferenciação celular e rediferenciação no processo de cicatrização, escreveu O Corpo Eletrético e mais tarde publicou Correntes Cruzadas, Os Perigos da Eletropoluição, A Promessa da Eletromedicina em 1990. Em 1995, e novamente mais tarde, em 2007, B. Blake Levitt, autor e pesquisador, publicou Os Campos Eletromagnéticos, um guia do consumidor para os problemas e como se proteger. Desde então, houve uma série de outros livros e documentários publicados sobre o assunto, e a lista continua. Dr. Leif Stafford, neuro-oncologista sueco, classificou esse lançamento do wireless de o maior experimento biológico de todos os tempos. E o Dr. Robert O. Becker escreveu em 1985: os perigos da eletropoluição são reais e bem documentados. Muda frequentemente, patologicamente, todo o sistema biológico. O que não sabemos exatamente é o quão sérias são essas mudanças e para quantas pessoas. Quanto mais nós, enquanto sociedade, adiarmos a busca por esse conhecimento, maior será o dano e mais difícil será corrigir. E finalmente, o Dr. Martin Pall, PhD e professor emérito de Bioquímica e Ciências Médicas Básicas da Universidade Estadual de Washington, declarou recentemente que colocar dezenas de milhões de antenas 5G sem um único teste biológico de segurança deve ser a ideia mais estúpida que alguém já teve na história do mundo. Pelo menos 10 mil antenas 5G estão instaladas apenas em Wuhan. O que não ficou claro nas reportagens é o fato de a China estar na corrida para assumir a liderança na corrida 5G. Ela instalou até o final de 2019, e principalmente nos últimos meses que antecederam esse surto, 130 mil antenas 5G em todo o país, com pelo menos 10 mil antenas instaladas apenas em Wuhan. Como comparação, os Estados Unidos só têm aproximadamente 10 mil antenas 5G atualmente instaladas em todo o país. A cidade de Wuhan, a capital de Hubei, deverá ter 10 mil estações base 5G até o final de 2019.
De acordo com relatórios anteriores, as 3 operadoras esperavam operar quase 130 mil estações base 5G até o final de 2019. Wuhan, uma das cidades iniciais testando 5G. De fato, Wuhan foi uma das 16 cidades iniciais selecionadas para testar o 5G em 2018. A China Unicom começará a testar a rede 5G em 16 cidades, incluindo Pequim, Tianjin, Wuhan e outros. A China Mobile realizará testes de campo externos e instalará mais de 100 estações base 5G em cada uma das 5 cidades a seguir: Hangzhou, Xangai, Guangzhou, Suzhou e Wuhan. No artigo Desenvolvimento da Indústria Wuhan 5G, Coordenação de 5 cadeias, tração nas 3 rodas, escrito em chinês, publicado em 11 de outubro de 2019, fica claro que Wuhan estava em uma corrida com outras cidades chinesas para se posicionar na vanguarda da tecnologia 5G e com aproximadamente 10 mil antenas 5G. É provavelmente uma das, se não a maior, cidade com radiação 5G da China. 5G na China. Atualmente, Wuhan está aproveitando grandes oportunidades de desenvolvimento na comercialização de 5G, com o desenvolvimento de uma indústria 5G de primeira classe nacional como o corpo principal. A cidade de Wuhan implementou completamente o Plano de Implementação da Construção e Planejamento da Estação 5G Base em Wuhan, como um esforço extraordinário de política para orientar e apoiar as empresas de telecomunicações básicas e a China Tower Corporation para acelerar a construção de redes 5G. Neste ano e no próximo, Wuhan construirá mais de 20 mil estações base 5G, formará uma rede básica 5G com escala líder, qualidade de primeira classe e forte demonstração para garantir a cobertura total da rede 5G na cidade e estar no nível líder entre as cidades semelhantes no país. Por fim, foi declarado em um artigo intitulado Rede 5G chegando a Wuhan, de 16 de abril de 2018, que 3 mil estações base macro e 27 mil estações base micro seriam construídas em breve, e até 2020 a rede 5G cobrirá todos os cantos da cidade e estará disponível a um preço acessível. Isso significa que, de fato, pode haver muito mais do que apenas 10 mil antenas em Wuhan, embora 10 mil por si só tornem Wuhan uma das cidades mais concentradas em 5G do mundo. Sistemas 5G implantados em hospitais. O que também é preocupante aqui é que na China, desde novembro de 2019, instala sistemas 5G em seus hospitais. Abre aspas, os principais hospitais chineses, as principais operadoras de telecomunicações e a Huawei lançaram na quarta-feira um projeto para estabelecer padrões para as redes baseadas em 5G em hospitais. Abre aspas, a China lançou um padrão pioneiro para suas redes hospitalares 5G após um processo conjunto de desenho e verificação entre as indústrias médica e de telecomunicações. Sistemas 5G instalados nos hospitais Wuhan. E aparentemente, deixando claro os responsáveis, a Huawei foi muito rápida na instalação de sistemas 5G nos novos hospitais de combate ao vírus. Hospital Wuhan Volcan Mountain e Hospital Thunder Mountain, os 2 principais hospitais conhecidos por serem construídos em pouco mais de uma semana. Os 2 artigos citados aqui são ironicamente intitulados: 1. A Huawei instala o 5G no hospital da China para combater o vírus que você já sabe. E 2. A Huawei constrói o 5G no hospital de Wuhan, visa combater indiretamente o vírus que você já conhece. Pois isso pode muito bem ser o completo oposto do que eles realmente pretendem fazer aqui. Há também um vídeo interessante no YouTube intitulado Hospitais chineses implantam robôs para ajudar a equipe médica a combater o surto do vírus que você já conhece, demonstrando isso em ação. Telecoms chinesas começaram a oferecer 5G comercialmente em novembro de 2019. As empresas chinesas de telecomunicações começaram a oferecer serviços comerciais de 5G a seus clientes no primeiro dia de novembro do ano passado.
As 3 principais operadoras de telefonia da China, a China Mobile, China Unicom e China Telecom, começaram a vender serviços 5G aos consumidores no dia 1º de novembro, em 50 grandes cidades, incluindo Pequim e Xangai, disse Ken Xiaowin, vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, na quinta-feira, dia 31 de outubro, em uma conferência em Pequim. O governo chinês fez da construção do 5G uma prioridade nacional, eliminando a burocracia, reduzindo os custos para que os 3 fornecedores de serviços sem fio apresentem a nova tecnologia o mais rápido possível. Abre aspas. Eles fizeram disso uma prioridade nacional. Faz parte da capacidade do Partido Comunista de mostrar que está entregando as mercadorias, disse Paul Triolo, chefe da geotecnologia da consultoria do Grupo Eurásia. Abre aspas. E no meio da disputa comercial e das ações contra a Huawei, é ainda mais importante que a China mostre que continua a avançar apesar de todos esses desafios. Fecha aspas. Acrescentou. O governo central da China quer que a cobertura 5G seja estendida para cobrir todo Pequim, Xangai, Hangzhou e Guangzhou até o final do ano. A maior operadora do país, a China Mobile, que possui 900 milhões de assinantes de celular, diz que poderá oferecer serviços 5G em mais de 50 cidades este ano. Aproximadamente 130 mil estações de base 5G foram instaladas em Pequim, informou a administração de comunicação nesta semana. Link na descrição. Cerca de 10 mil já estão em operação. A China já possui um total de mais de 80 mil estações base macro 5G, tipicamente torres celulares com antenas e outro hardware que transmite sinais sem fio em grandes áreas, disseram autoridades do governo. Veja este artigo em Torres 5G, link na descrição. Eles disseram que a China terminará o ano com cerca de 130 mil, enquanto a Bernstein Research estima a Coreia do Sul em segundo lugar com 75 mil, seguida pelos Estados Unidos com 10 mil. Piper Jaffray estimou que das 600 mil estações base 5G que serão lançadas em todo o mundo no próximo ano, metade estará na China. Isso significa, basicamente, que a China ligou repentinamente o comutador 5G, menos de 2 meses antes do surto do vírus que você já conhece, cobrindo subitamente muitas cidades com essa radiação sem fio 5G. E até o momento em que este artigo foi escrito, o número de casos do vírus que você conhece na Coreia do Sul também está começando a disparar. Como podemos ver no artigo acima, a Coreia do Sul tem o segundo maior número de antenas 5G, com 75 mil. Isso é muita coisa para um país do seu tamanho. Existe uma conexão? Acho que atualmente existe, hoje, dia 29 de fevereiro de 2020, também o maior número de casos do você sabe o que, 3.150 casos, e uma das maiores taxas de mortalidade, 17, fora da China. Campos eletromagnéticos e o sistema imunológico. A radiação sem fio de 1G a 5G emitiu campos eletromagnéticos de radiofrequência. E existem literalmente milhares de estudos mostrando efeitos biológicos de exposições a ondas eletromagnéticas provocadas pelo homem, e destes, centenas mostrando efeitos biológicos ao sistema imunológico. Para dar apenas um exemplo, uma pesquisa de Kolomitseva et al., 2002, descrito no artigo, abre aspas, supressão da resistência inespecífica do corpo sob o efeito de radiação de baixa intensidade com frequência extremamente alta. Descobriu que, com a exposição do corpo inteiro de camundongos saudáveis à radiação eletromagnética de baixa intensidade e alta frequência, a atividade fagocítica dos neutrófilos do sangue periférico foi suprimida em cerca de 50%, em comparação com o controle exposto à farsa, em 2 a 3 horas após a exposição única a essas frequências, e esse efeito persistiu por 1 dia após a exposição, e em seguida a atividade fagocítica dos neutrófilos retornou ao normal em 3 dias.
Além disso, foi observada uma modificação significativa do perfil sanguíneo de leucócitos em camundongos expostos à radiação eletromagnética de baixa e alta intensidades por 5 dias após a interrupção das exposições. O número de leucócitos aumentou 44%, principalmente devido a um aumento no conteúdo de linfócitos. Eles concluíram que os resultados indicaram que a exposição do corpo inteiro dos camundongos saudáveis às radiações de baixa intensidade tem um efeito profundo nos índices de imunidade inespecífica. Em um artigo que o Paul acredita oferecer a hipótese mais sólida até o momento sobre os principais mecanismos pelos quais os campos eletromagnéticos de fato desabilitam o sistema imunológico, alguns desses efeitos no sistema imunológico podem ser encontrados nas situações. Johansson traz mais detalhes na seção 8 da Bioinitiative. Evidência de que os campos eletromagnéticos afetam o sistema imunológico. Há numerosos estudos que demonstram esses efeitos, especialmente com relação à forma como os campos eletromagnéticos por radiofrequência alteram o sistema imunológico. No artigo da Al Jazeera, mencionado anteriormente, afirma-se que um estudo publicado na revista médica The Lancet em 24 de janeiro encontrou o que chamou de tempestade de citocinas em pacientes infectados que estavam gravemente doentes. A condição é uma reação imune grave na qual o corpo produz células e proteínas imunes que podem destruir outros órgãos. Portanto, deve-se notar aqui que, de fato, existem numerosos estudos mostrando um efeito do campo eletromagnético nas citocinas. Uma pesquisa no PubMed, por exemplo, produziu 119 resultados de pesquisa. Em 1998, um biólogo chamado Roger Caudill conduziu um experimento em que tirou glóbulos brancos, conhecidos como linfócitos, de um doador, e os manteve vivos por meio do uso de nutrientes enquanto os expunha à radiação de telefone celular ou à radiação eletromagnética natural do campo do corpo humano. Ele descobriu que, das células imunes expostas à radiação do telefone celular, apenas 13% permaneciam intactas e capazes de funcionar adequadamente, enquanto que, das células expostas apenas ao campo eletromagnético natural do corpo humano, 70% permanecem intactas e capazes de funcionar adequadamente. Naturalmente, embora sua pesquisa tenha fornecido informações, ele foi atacado e criticado pelo setor de telefonia móvel por ser não científico. O Dr. Robert O. Becker, 1985, escreveu sobre como o sistema imunológico é enfraquecido pelos campos eletromagnéticos causados pelo homem através da indução de estresse subliminar. Inicialmente, o estresse ativa o sistema hormonal ou imunológico a um nível superior ao normal, permitindo ao animal escapar do perigo e combater doenças. Se o estresse continuar, os níveis hormonais e a reatividade imunológica diminuem gradualmente para o normal. Se você interrompe o seu experimento neste momento, aparentemente você até pode dizer: o animal se adaptou, o estresse não faz mal algum. No entanto, se as condições estressantes persistirem, os níveis hormonais e imunológicos caem ainda mais, bem abaixo do normal. Em termos médicos, a descompensação do estresse se instalou e agora o animal está mais suscetível a outros estressores, incluindo o crescimento maligno e doenças infecciosas. Um aspecto da síndrome era muito intrigante. Ao sofrer essas alterações hormonais, um animal normalmente estaria ciente de que seu corpo estava sendo atacado, mas, até onde podemos perceber, os coelhos não estavam. Eles não mostraram sinais externos de medo, agitação ou doença. A maioria dos humanos certamente não seria capaz de detectar um campo magnético de 100 Gauss, pelo menos não conscientemente. Apenas alguns anos após o trabalho de Friedman, alguém descobriu como isso está acontecendo. Em 1976, um grupo do J.J. Noval, no Laboratório de Pesquisa Médica Naval Aeroespacial de Pensacola, Flórida, encontrou a resposta lenta em ratos de campos elétricos muito fracos, tão baixo quanto 5 milésimos de volt por centímetro.
Eles descobriram que, quando esses campos vibravam na faixa de frequência extremamente baixa, ELF, os níveis do neurotransmissor acetilcolina aumentaram no tronco cerebral, aparentemente de uma maneira que ativava um sinal de angústia subliminarmente, sem que o animal se desse conta. A parte mais assustadora foi que os campos que a Nova usava estavam dentro da margem dos níveis que ficam no plano de fundo em um escritório comum, com iluminação no teto, máquinas de escrever, computadores e outros equipamentos. Os trabalhadores desse ambiente são expostos a campos elétricos entre 1/100º e 1/10 de volt por centímetro e campos magnéticos entre 1/100º e 1/10 de 1 Gauss. 5G é muito mais poderoso e perigoso do que seus antecessores. O lançamento do 5G, tanto na fase de testes quanto na de implementação, já começou na maioria dos principais países desenvolvidos do mundo, com a maioria dos demais aparentemente se preparando para sua estreia. A Comissão Europeia solicitou a cada Estado-membro que selecionasse uma cidade para ser preparada para 5G até 2020, como parte do Plano de Ação da União Europeia para o Mercado Único Digital. A Comissão Europeia solicitou aos países membros da União Europeia que iniciassem os testes do 5G em pelo menos uma cidade, preparando-o até 2020 sob o seu Plano de Ação 5G para o Mercado Único Digital. A Bélgica recusou, mesmo a fase de testes, para não mencionar a fase de implementação, devido aos níveis mais altos de radiação que o 5G traria, muito acima do que os seus padrões de radiação permitiam. A Suíça começou com os testes e a implementação, mas interrompeu o lançamento devido a todas as reclamações sobre os efeitos à saúde que estavam recebendo. Os Estados Unidos e a China aparentemente estiveram em uma corrida 5G para cobrir seus países com essa radiação 5G, e provavelmente sem querer o vírus que você já conhece. Com a China, agora aparentemente vencendo nas duas frentes. O 5G foi dividido em larguras de banda baixa, média e alta. As frequências de baixa a média largura de banda são contíguas e variam de 600 MHz a 6 GHz, e foram usadas para 1G até 4G nos últimos 40 anos. Por outro lado, as larguras de banda de ondas milimétricas de frequência mais alta são novas frequências a partir de aproximadamente 24 GHz e não foram usadas nos serviços comerciais de telefonia celular nos Estados Unidos até recentemente, com o advento desses serviços comerciais 5G. Na maioria das vezes, atualmente, a maioria do 5G está agora na faixa de largura de banda baixa a média, com cobertura de ondas de alto milímetro limitada, embora isso provavelmente mude à medida que a tecnologia se desenvolva e é implementada. Além disso, a tecnologia 5G está sendo implementada juntamente com e pegando carona na tecnologia 4G já instalada. A tecnologia 5G traz consigo estações macrobase maiores e estações microbases menores, instaladas entre as estações macrobases maiores. E como essas estações microbase costumam estar mais próximas das casas das pessoas em áreas residenciais, de acordo com o especialista em radiação eletromagnética, EMRS, da Building Biology, Oran Miller, o MWE agora está medindo níveis mais altos de RF nas casas dos clientes, especialmente nos quartos do segundo andar, a dezenas a centenas de milhares de microwatts por metro quadrado dessas novas antenas, enquanto que a profissão de biologia da construção e especialistas em campo eletromagnético em todo o mundo dizem que 10 microwatts por metro quadrado ou menos é seguro para áreas de dormir. Na verdade, 0,1 microwatts por metro quadrado é o nosso nível sem anomalia para áreas de dormir. Atente-se a isto. Foram medidas dezenas a centenas de milhares de microwatts por metro quadrado, quando os especialistas em campo eletromagnético dizem que o que é seguro para áreas de dormir é de 10 microwatts por metro quadrado. Além disso, à medida que aumentamos o espectro de 1G para 5G,
A cada nova geração, aumenta a modulação, e o aumento da modulação significa maiores efeitos biológicos e danos biológicos para toda a vida nesse planeta. 5G não é exceção. Todas essas tecnologias avançadas enviam mais sinais de célula para o mesmo espaço aéreo em velocidades mais rápidas, com muito mais modulação do que as atuais tecnologias de célula 4G. E essa modulação dos sinais celulares transmitidos nas bandas baixa e média das novas rádios e antenas de pequenas células 5G e 4G LTE Advanced, surgindo em todos os lugares, provavelmente é responsável pela maioria das pessoas que moram perto dessas antenas que relatam o aparecimento de sintomas de saúde não experimentados anteriormente. O Dr. Martin Pall, um PhD, um professor emérito de Bioquímica e Ciências Médicas Básicas da Universidade Estadual de Washington, que chamou a atenção do mundo para o fato de que a exposição ao campo eletromagnético causa danos biológicos através de canal de cálcio dependente de voltagem, VDCC, causando um fluxo excessivo de íons cálcio dentro da célula e o estímulo à produção de óxido nítrico, NO, por meio da estimulação da enzima óxido nítrico sintase para formar uma série de espécies reativas de oxigênio por efeitos ajusante. Alertou que o lançamento de 5G terá efeitos deletérios maciços na população mundial, para não mencionar todas as formas de vida. Ele acredita que o 5G será muito mais perigoso pelos seguintes motivos. 1. O elevadíssimo número de antenas que são planejadas. 2. A saída de energia altíssimas que serão usadas para garantir a penetração. 3. Os altíssimos níveis de pulsação. 4. As aparentes interações de alto nível da frequência 5G em grupos carregados, presumivelmente incluindo os grupos carregados do sensor de tensão. Em um artigo recente de seu intitulado Efeitos Previstos Maciços da 5G, de dezembro de 2019, Paul afirma que, dado o alto nível de pulsação da radiação 5G, até exposições curtas podem muito bem produzir efeitos biológicos graves, sem mencionar as densidades de potência até 30 vezes maiores que os sistemas anteriores de 1G a 4G e com a penetração sendo aprimorada através do componente magnético. Ele está prevendo que, com a ativação completa do 5G, versus apenas a fase de teste, onde ainda há pouca comunicação acontecendo com o 5G, estaremos vendo 1. Diminuição da reprodução humana. 2. Diminuição da função cerebral coletiva. 3. Alzheimer de início muito precoce. 4. Aumento do autismo e TDAH. 5. Deteriorização do pool genético humano. E 6. Aumentos maciços em paradas cardíacas. Enquanto seguia o lançamento do 5G, ele acompanhou vários sinais de seus efeitos biológicos. Por exemplo, ele descreveu aumentos nos efeitos neuropsiquiátricos, cardíacos e hipersensibilidade eletromagnética, extraídos de artigos online suíços, como também o que já começamos a ver com o advento dessa tecnologia: o aumento na insônia, zumbido, dores de cabeça, incapacidade de concentração e fadiga, aumentos na hipersensibilidade eletromagnética, aumentos nas arritmias cardíacas. Ele relata que, embora esses efeitos tenham sido relatados anteriormente com estudos de exposição ocupacional e estudos de medidores inteligentes, os efeitos parecem ser muito mais graves após o lançamento do 5G, com efeitos neuropsiquiátricos 5G aparentes, ainda não publicados, ainda mais graves, aparecendo no sul da Califórnia, com seu próprio lançamento massivo recente do 5G. Além disso, ele afirma que temos todos os motivos para acreditar que qualquer sistema 5G completo que se comunique com a internet das coisas, IoT, produzirá efeitos ainda maiores do que qualquer uma dessas descobertas iniciais. Isso pode muito bem ser o que estamos vendo na cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, na China, que já implementou essa tecnologia junto com o 5G, com altas taxas extraordinárias
de casos daquilo que você já sabe e quem sabe que outros aumentos nos efeitos na saúde, por exemplo, aumentos nos problemas cardíacos, cegueira, hipersensibilidade eletromagnética, etc., que não foram divulgados. Ele explica mais detalhadamente, em correlação com os testes 5G, o aumento nos casos de pânico em bovinos na Holanda, comportamento agressivo e bizarro em bovinos e ovinos na Alemanha, defeitos de nascimento na Alemanha e na França, centenas de pássaros caindo do céu devido à parada cardíaca súbita durante 3 dias de testes 5G em um parque perto de Roterdã, e a lista continua, incluindo a morte de insetos e aumentos de incêndios na Coreia do Sul. Conclusão: a China é um ótimo país com uma população incrível que fez avanços surpreendentes, criando um país moderno muito sofisticado nos últimos 10 anos, superando muitos outros países modernos de várias maneiras. No entanto, dados os fatos que 1. Temos dados reais que mostram realmente que a radiação sem fio afeta o sistema imunológico. 2. Temos numerosos pacientes fora da zona 5G que mostram nenhum ou apenas sintomas leves. 3. Recentemente, 10.000 antenas 5G foram instaladas e ativadas em Wuhan, sem mencionar 130.000 antenas 5G instaladas em toda a Grande China. 4. Recentemente, foram instalados sistemas 5G em vários hospitais da China, sem mencionar os novos hospitais para o controle do surto. 5. Estamos vendo um número maior de infecções pelo você sabe o que em lugares como Hangzhou e Wenzhou, sem mencionar a Coreia do Sul, etc., onde também instalaram recentemente inúmeras antenas 5G. E 6. Não foram realizados testes para descobrir as implicações biológicas da exposição das formas de vida a essa radiação. Podemos concluir que o verdadeiro problema aqui pode muito bem estar com a radiação eletromagnética 5G enfraquecendo o sistema imunológico das pessoas, sem mencionar a possibilidade de tornar o próprio vírus mais violento. E se isso for verdade, e se a China não mudar de rumo, o 5G pode muito bem se tornar seu e o do resto do mundo Titanic, com o vírus que você sabe, e outros semelhantes, seus icebergs. Talvez seja com isso que as pessoas realmente precisam começar a se preocupar, e talvez seja a hora de o governo chinês, assim como os governos de todo o mundo, investigarem seriamente e abordar os possíveis efeitos à saúde do 5G e interromper o lançamento prematuro da tecnologia 5G até que eles podem provar que é seguro, o que eu duvido que possam, e até que alternativas mais seguras possam ser desenvolvidas. O governo da Bélgica nunca implementou e houve boatos de que o governo da Suíça interrompeu o lançamento do 5G, mas agora eles parecem estar indo adiante. E parece que, a menos que as pessoas acordem com isso, a China certamente seguirá um caminho semelhante. Eu lamento ter de chover no seu desfile eletromagnético aqui, mas pode ser muito bem o seu 5G que está contribuindo para deixar todo mundo doente. Abre aspas. As únicas pessoas com raiva de você por falar a verdade são aquelas que mentem. Continue falando. Fecha aspas. Abre aspas. Toda a verdade passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizada. Segundo, é violentamente contrariada. Terceiro, é aceito como auto-evidente. Arthur Schopenhauer. Muito obrigado a Paul Doyon por esse post. Paul Doyon é um pesquisador, escritor, professor e educador de 33 anos que inadvertidamente se envolveu na pesquisa da questão dos campos eletromagnéticos após adoecer em 2005, enquanto morava nas proximidades de várias torres de telefonia celular. Ele passou 27 anos da sua vida adulta vivendo fora de seu país natal, Estados Unidos, ensinando inglês como língua estrangeira e inglês como segunda língua, principalmente nas universidades, faculdades e escolas internacionais. Paul é especialista em biologia da construção e especialista em radiação eletromagnética no Instituto Internacional de Biologia e Ecologia da Construção. Ele também é o fundador do site ENF Refugee.